Já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher e agora sim nós vamos conversar com o Dr. Maiciel Tito, que hoje vem falar sobre pensão alimentícia, né, doutor? Sim. Queria pedir para que você, por gentileza, para que você explicasse para quem está em casa quais são os casos, doutor, que envolvem a pensão alimentícia. Ótimo, é uma ótima oportunidade de esclarecer várias dúvidas, né? Inicialmente, as pessoas pensam que pensão está ligada a casamento. Falei, eu casei, eu devo pensão ou não devo pensão? E, na verdade, a pensão ela tem uma natureza social, ou seja, o objetivo da pensão é preservar o ser humano. Até por isso que ela é tratada com tanto rigor na lei, né? Quando você vê a pessoa foi presa, né? Muitas vezes vemos um colega artista, vemos alguém famoso ser preso por não pagar pensão. E fala, mas que brutalidade. Não é uma brutalidade, é porque o bem que está em jogo é a vida de um ser humano, é a necessidade de sobrevivência de um ser humano. Então, a pensão ela é ligada diretamente ao parentesco e não ao laço afetivo. Às vezes existem pessoas que não têm o laço afetivo, e esse é o grande problema, né? Não criam o laço afetivo com um filho, com um neto, e acabam sendo obrigados a participar da criação, do sustento, da ajuda financeira a essa pessoa, né? Esse novo ser. Isso gera muita polêmica, isso gera, às vezes, muito mal-estar, porque a pessoa não está esperando por aquilo, ela fala, eu não tenho responsabilidade sobre isso. E, mais recentemente, se começou a se falar e se viabilizou por lei o pagamento dos alimentos gravídicos. E aí, alimentos gravídicos, alimentos pagos já na gravidez. E aí surgiu outra polêmica e outro problema muito sério. Eu sou o pai. Quer dizer, a mãe indica, diz, olha, aquele rapaz, essa pessoa, é o pai da criança. E ele deve pagar os alimentos. Só que a criança ainda não nasceu, só que não há tempo para se fazer um estudo detalhado disso. O exame de DNA somente será feito após o nascimento. E muitas vezes você começa a pagar neste momento, ou seja, nessa fase da gravidez, ou seja, que são os alimentos durante a gravidez, que se estendem até o nascimento e, se realmente for confirmada a paternidade, continuam sendo pagos pela vida toda, pelo tempo de necessidade da pessoa que é alimentada. Olha só o que o doutor está falando, que coisa interessante. Nesse caso, doutor, diferentemente de quando, né, já se tem a criança, não tem como fazer um teste de DNA. Não. Então, se a mãe diz, fulano é o pai da criança, ele é obrigado a pagar pensão durante a gravidez. Esse é o ponto polêmico, né, o principal ponto polêmico. Porque existem relações que são duradouras, ou seja, eu estou namorando alguém, essa pessoa é minha namorada, a gente sabe que aquele relacionamento é único, né? E para nós é especial, então eu sei que eu sou pai. Mas existem casos em que o relacionamento foi de um momento, de um instante, uma situação em que a pessoa fica muito insegura. Ela está pagando, mas ela não sabe realmente se é o pai, se é o responsável por aquela criança. E, às vezes, existem os casos de má-fé, né, em que a mãe diz, olha, aquela pessoa é o pai. E aí você vai me dizer, olha, como é que prova, como é que o juiz lida com isso? O juiz vai lidar com provas mínimas, né, ou seja, com aquele... Eu sei que eles saíram, eu sei que eles se relacionaram, mas ninguém tem condição de dizer com certeza quem é o pai. Doutor, pós-nascimento, se por um acaso depois identifica-se que esse não era o pai dessa criança, esse pai pode fazer alguma coisa? Essa é outra briga muito interessante, né? Porque a pessoa fala, eu paguei, e agora? Então, para a lei, o entendimento principal da lei hoje, existem vários, mas o principal é, se a mãe agiu de má-fé, se ela entrou com essa ação sabendo que ele não era o pai, que não tinha possibilidade dele ser o pai, essa pessoa vai ter um direito de ação contra a mãe, e não contra a criança. Tá. Porque ela também pode estar enganada, né? Ele paga para a criança. Tá. E a ação é contra a mãe, porque foi a mãe que criou um ilícito civil, ou seja, ela fez uma acusação falsa no direito civil. Mas ela também pode se enganar caso, né? Sim, é o que eu falo, má-fé. Né? Má-fé é quando a pessoa faz com intenção, com aquela vontade de prejudicar alguém, sabendo que é impossível. Agora, se ela não tem certeza sobre quem é o pai, ela não agiu de má-fé, ela está supondo e está sendo sincera com o juiz. Agora, doutor, o que a gente já viu, né, já ouviu muitas vezes, é, por exemplo, até em caso de separação mesmo, tem um filho e aí o marido, ou o parceiro, ou o namorado, alega
para a esposa, enfim, para a pessoa que ele estava, que ele não tem condições financeiras nenhuma de pagar essa pensão que a mulher está pedindo. Como é que fica nessa situação? Aí existem duas situações muito diferentes. Existe aquele indivíduo que não quer pagar por maldade, porque não quer sustentar, porque acha que... Ele esquece que ele é o pai, né? Ele não se recorda que ele é o pai daquela criança. Não importa quem é a mãe, se é o desentendimento com a mãe, ele é o pai daquela criança. Ele esquece disso. E aí age por má fé. Essa pessoa certamente vai ter que pagar de alguma forma. O juiz vai investigar. E aí tem várias formas. Se ele não tem um salário, vai se quebrar o sigilo bancário, vou saber como ele movimenta a conta, vou pedir ofício aos cartões de crédito, vou saber como é que ele movimenta o cartão de crédito dele, vou saber se ele tem empresas, e daí para frente, existem vários mecanismos, hoje em dia não se tem muita privacidade perante a justiça. A justiça entra na sua conta bancária, a justiça entra no Detran e sabe se você tem um carro, a justiça oficia os cartórios, sabe os bens que você tem. Então, hoje, é muito fácil se localizar ou se identificar alguém que está fraudando o pagamento de uma pensão. Mas, por outro lado, tem aquele que não pode pagar. E aí pense, por exemplo, num rapaz de 18 anos que está fazendo faculdade e não trabalha ainda. Certo. Ele pode engravidar uma moça. Né? Sim. Essa gravidez pode existir. E quem paga a pensão? Como é que essa criança sobrevive, supondo que essa moça não tenha condições de manter o filho? Como? Como? E aí vamos subir para os avós, né? Então, nós vamos começar a procurar os avós que, independentemente do relacionamento que esse neto teve, que o filho teve com essa outra pessoa, são ligados pelo sangue com a criança. E então eles têm um dever subsidiário, ou seja, se o pai não pode, se aquele que gerou não pode, aí pode ser pai e mãe, tá? Pensão, se mãe também paga a pensão. O caso mais comum hoje, infelizmente, ainda é que o pai pague, mas a mulher também pode ser obrigada a pagar a pensão. Mas então sobe para os avós, e os avós, na impossibilidade de pagamento pelos genitores, pai ou mãe, sobe para os avós são obrigados a criar e educar a criança. Olha só, gente, eu acho que é muito importante isso que o doutor está contando aqui para a gente, porque eu tenho certeza absoluta, até baseado nas mensagens que vocês mandam, nas dúvidas constantes, que muita gente se sente perdida, se sente desamparada, para falar a verdade, doutor, nesse assunto, é injustiçada muitas vezes, e acha que não tem saída, não tem solução. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor. O pai, ou a mãe, enfim, tem obrigação de pagar essa pensão para o filho até que idade? Boa pergunta. Na verdade, vamos pensar assim, a idade não é o mais importante. Assim, a maioridade seria um marco divisório para o pagamento de pensão. Então, se meu filho se torna maior de idade, ele é saudável e capaz de trabalhar, porque esse é um ponto importante. Pense que sempre eu estou preservando o ser humano. Então, se ele tiver uma incapacidade física, uma incapacidade intelectual, eu vou sustentá-lo pela vida toda. Certo. Se ele não puder gerar seus recursos, eu vou sustentá-lo a vida toda. Mas, se ele for capaz e não estiver impedido pelos estudos de exercer uma profissão, no momento que ele começar a ter uma atividade remunerada, ele deixa de receber a pensão. Certo. A faculdade, então, assim, é o segundo marco divisório, ou seja, se esse estudante, esse jovem estiver estudando, for um acadêmico, ele vai receber a pensão até o término dos estudos. Aí você me fala, é uma regra? Não, se ele começar a trabalhar, for um rapaz brilhante, vamos imaginar um rapaz, uma moça, e consegue um emprego no meio do caminho, o pai não precisa mais sustentar. Então, as regras são muito claras. Enquanto ele precisa ou ela precisa, eu vou ajudar. Mas eu termino. No final da faculdade é um marco divisório importantíssimo, ou, se não estiver fazendo faculdade, aos 18 anos, isso para. Se por um acaso ele está na faculdade e está desempregado, então ele tem direito à pensão? Tem direito à pensão, sim. Ele tem direito a pedir esse auxílio aos pais, ao pai e à mãe, para se manter durante os estudos. Olha, eu também acho que é super importante. O que é justo, porque você, assim, se você prepara bem esse jovem, ele não vai precisar de você no futuro. Porque existem também adultos, e aí você talvez não saiba, mas existem muitos adultos que não conseguem sustentar-se. E eles têm direito a pedir alimentos mesmo após a maioridade. Doutor? Sim, sempre. Por quê? Porque o raciocínio sempre é a manutenção do ser humano.
Esses alimentos são diferentes. Existem 2 tipos de alimentos. Um, que é o do filho, que ele tem o direito ao padrão de vida do pai. Então, é um alimento um pouco mais sofisticado. Se eu sou um pai de classe alta, eu vou ter que manter meu filho no mesmo padrão de vida que eu tenho. Certo. E existem outros alimentos que são os alimentos que a gente chama de alimentos naturais, ou seja, os alimentos necessários apenas para a pessoa se manter viva, comer, beber e ter o mínimo de dignidade humana. Esses são sempre possíveis. Então, uma ex-esposa que precise, que amanhã não possa se sustentar, ela pode voltar ao marido, mesmo que ela tenha renunciado, ela precisa dizer, eu preciso do mínimo para viver. Não vai ter o padrão de vida, mas vai ter o mínimo para viver. Olha só. Essa jovem que, de repente, está assistindo ao nosso programa agora, que aconteceu aí, a gente tem visto cada vez mais, estava envolvida com o namorado, engravidou, chegou, contou para a família, procurou esse namorado, o namorado falou, olha, sinto muito, aconteceu, não quero nem saber. Que entra mais ou menos nisso que o senhor estava falando. O que essa jovem tem que fazer nesse momento, doutor? O trabalho é sempre demonstrar, né, colher elementos suficientes para demonstrar a relação que ela manteve com o pai da criança. Começa por aí, quer dizer, o processo existe, é possível entrar na justiça, vai procurar um advogado, o advogado vai orientá-la, mas a orientação principal do advogado será, eu preciso dos elementos de prova para mostrar que você mantinha uma relação, ou manteve uma única relação, não importa, com essa pessoa. Me mostre elementos de que esta pessoa é o pai do seu filho. Seja lá qual for. Pode dizer, olha, eu passei uma noite com essa pessoa nesse hotel. Ok, é uma prova. Puxa vida, isso daí serve de alerta também para os engraçadinhos de plantão aí que acham que não tem responsabilidade nenhuma, né? Que pode sair brincando e abusando, que não precisa se prevenir de nada, e as coisas realmente acontecem, né? A vida humana não pode ser uma brincadeira, né? Com certeza. Eu sei que às vezes a gente exige muito dos nossos jovens, mas eles têm que ter essa consciência de que colocar um filho no mundo é uma coisa muito séria. E não importa mais se ele quis ou não. A partir do momento que ele colocou no mundo, ele vai cuidar a vida toda. A vida toda. Para a gente finalizar, doutor, você disse que o pai e a mãe têm essa obrigação até que o filho possa se manter, tenha condições, né, de andar com as próprias pernas, digamos assim, enfim, de arcar com as próprias despesas, principalmente relacionadas aos alimentos. Se o pai mostrou que não tem condição, ou a mãe, você disse que os avós têm que assumir essa responsabilidade. Isso cabe também nessas condições, por exemplo, até que o neto consiga aí, arrumar um emprego pós-faculdade? Sim, sim. Cabe até que ele possa, é sempre o mesmo conceito, até que ele possa andar com as próprias pernas, como você disse. E são os avós, não só do lado do pai, como também do lado da mãe. Certo. Então, os avós maternos e os avós paternos. E eles acabam dividindo, a justiça acaba dividindo, de acordo com a possibilidade de cada um, essas despesas entre eles. Então, está aí mais do que explicado, com certeza tirou dúvida, esclareceu para muita gente. Quero te agradecer de coração, doutor. Eu falo que cada vez que você vem aqui, não é aprendizado, não, né? Porque a gente, na verdade, não aprende, a gente se informa. Mas é presente para quem está assistindo, é muito gratificante, porque eu acho que, infelizmente, mesmo com essa avalanche de informação, de internet, quando a gente realmente precisa de um serviço desse, a grande maioria é muito carente dessas informações. Então, a gente acaba presenteando quem está assistindo o programa. Muito obrigada de coração, viu, doutor? Eu que agradeço, Fernanda. Estar no Profissão Mulher é uma coisa muito importante para mim. Eu me sinto muito à vontade aqui, tenho muito prazer em estar com vocês. E trazer um pouquinho de informação, talvez nem sempre toda a informação necessária, mas já abre um pouco os olhos das pessoas para que pensem no assunto, para que reflitam e discutam com o advogado, com o seu advogado, o tema. Nossa, é muito bom para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí que é rapidinho. Bate lá, volta cá. Só um pedacinho, você partiu meu coração.